porque o presidente Lula afirmou no último sábado que Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil na próxima cúpula do G20 em 2024. Segundo o petista, seria um desrespeito ao país prender o líder russo sem autorização do governo. O mandado contra Putin foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional, que o acusou de crimes de guerra na Ucrânia, envolvendo deportação ilegal de crianças. Lula disse desconhecer a existência do Tribunal Internacional e falou em rever a continuidade do Brasil no Tratado de Roma. No entanto, apenas há 5 meses, o petista afirmou que Jair Bolsonaro ainda seria julgado pelo Tribunal Penal Internacional pelas mortes e gestão da pandemia de Covid. Após a repercussão da declaração, Lula afirmou que cabe à justiça e não ao governo decidir sobre a prisão de Vladimir Putin. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, eu imagino que você tenha se surpreendido com essas falas do presidente da República. Mais uma pérola dele após uma agenda internacional. Como você classifica essa fala do presidente que depois recuou, né? Bom, falando em impunidade, está aí o Lula dizendo que não vai prender alguém que tem um mandado, contra quem pesa um mandado de prisão pela Corte Internacional com base num tratado, num acordo internacional que o Brasil assinou. A gente podia imaginar que essa fala do Lula é uma questão só de um problema diplomático. A diplomacia brasileira não o preparou de forma adequada para tratar de um tema que ele está tratando há meses e de forma errada. Então, em formação a ele, a diplomacia brasileira tem uma tradição muito longa, de muita competência, então certamente não faltou a ele informação. E aí entra a parte da cara de pau, a disposição de dizer que simplesmente não cumprirá uma ordem, que a ordem de prisão no Brasil depende do governo. Olha a loucura que o presidente da República está falando mundo afora. E aí pegou tão mal essa declaração dele numa entrevista que ele resolveu remediar, resolveu acertar. E aí fala que sequer sabia da existência do Tribunal Penal Internacional, quando ele próprio, quando estava sentindo o peso da lei com base nas punições que recebeu pelo assalto aos cofres públicos que pessoas do seu governo, das empresas públicas indicadas pelo seu governo, sob a liderança dele, promoveram no Brasil. Ele ia lá, segundo a sua defesa, ia apelar ao Tribunal Penal Internacional. Memória seletiva, então, né? Pois não, mas é uma disfarçatez, não é nem memória seletiva, é um nível além, é uma disfarçatez que é algo assustador, de tão envergonhador que é para o Brasil. Como é que pode o presidente da República tratar de um assunto tão sério desta forma, sem vergonha, pilantra? Olha, e eu vou dizer, se a gente ouvir ali o trecho que ele fala, ele diz, olha, o povo brasileiro gosta de futebol, gosta de dançar, gosta de samba, de carnaval. O que samba, futebol e carnaval tem a ver com o tema do Vladimir Putin tendo uma ordem de prisão contra ele por todo o mal que fez em relação à Ucrânia, um país soberano que foi invadido? Então, assim, Lula demonstra ser, assim, um vira-lata da política internacional, nos envergonha e sai, por exemplo, o Brasil voltou, eu tenho que viajar o mundo, que o Brasil voltou para o centro do picadeiro, só se foi porque ele e Dona Janja envergonham o povo brasileiro onde quer que eles vão. Pois é, Zé Maria, como você classifica esse episódio que envolve o presidente da República? Ele demonstrou total desconhecimento, porque falou que mencionou alguns países que eram signatários, outros que não eram, e começou a questionar por qual razão o Brasil é signatário. Talvez a gente tenha que rever essa situação. Olha, o Brasil tem uma tradição de cumprir os acordos internacionais, né? E não é uma decisão de Lula de ser ou não ser. Todos os acordos internacionais têm que passar pelo Congresso Nacional.
São aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente da República, que está no exercício. Ou seja, os tratados internacionais homologados pelo Congresso têm valor legal. A prisão ou não prisão de alguém que esteja condenado independe do governo. O executivo não pode interferir na justiça. Então, se alguém que esteja na lista vermelha da Interpol ou que tenha uma condenação em qualquer país que tenha relações com o Brasil, é o dever legal do policial dar ordem de prisão. O Nicolás Maduro, ele tem dois problemas. O primeiro, a ONU tem uma acusação aberta contra ele. E os Estados Unidos diz que ele é um narcotraficante, mas não há uma condenação. Talvez Lula tenha confundido aí a presença do Nicolás Maduro aqui, porque quando ele estava aqui, se houvesse a condenação, era o dever da polícia brasileira prendê-lo. E depois o Supremo determinar a extradição ou não e resolver a justiça. Mas nada passa pelo governo. Essas coisas não são decididas politicamente, mas legalmente. Então, é o erro em todos os sentidos. A Constituição brasileira fala em autodeterminação dos povos, independência, e é muito explícita. Mas, nesse caso, não se trata de uma decisão íntima lá da Rússia. O Vladimir é acusado de traficar crianças, quando ele sequestra crianças, quando o governo dele, com o apoio dele, sequestra crianças e leva para o seu país, né, como um dos atos de guerra. Ele tem outros julgamentos e deve ser condenado. A situação dele é complexa, deve, depois de outras condenações, ficar ali eternamente na Rússia. Se ele tiver um problema interno, ele não pode ir para país nenhum, porque senão ele será preso. Então, blá, blá, blá. Lula não entendeu que ele mesmo, se quisesse, não poderia impedir ou prender o Putin se viesse ao Brasil. Isso é a questão da justiça. Agora, Dantas, Lula erra, escorrega ou é impreciso porque está sendo mal assessorado ou faz isso por convicção? Ô, Daniel, agora virou a moda, né? Não, porque ele adotou uma postura muito pró-Rússia, né? Essa postura pró-Rússia já está muito clara há muito tempo. Eu escrevi um artigo sobre isso há alguns meses, aí no início do ano. O problema do TPI, da Corte de Haia, para o Lula, é porque ela é ruim para os negócios. O que você tem lá? Quem está na mira do TPI? O Zé citou um, Nicolás Maduro, tem outro, Daniel Ortega, tem aí o Putin. Quer dizer, você tem lideranças do Irã, você tem gente, como já aconteceu no passado, com quem o Lula quer fazer negócio, inclusive aí, ó, essa formação, essa ampliação do BRICS, né, para se contrapor ao poder hegemônico que eles alegam que os Estados Unidos têm, né, para fazer uma nova ordem mundial, a ordem mundial que de estados párias, de estados que não possuem uma democracia efetiva instalada, ao contrário, são autocracias, são ditaduras. E não é a primeira vez, tá? Em 2009, inclusive quando o Supremo teve de se manifestar no caso do líder sudanês, lá do ditador sudanês, o Omar Bashir, o que o Supremo fez? Ele falou, olha, não tem uma lei que regulamente essa questão da colaboração com o TPI, embora esteja na Constituição, tá? Que o Brasil é submetido ao regime do TPI, mas não tem até hoje uma lei que regulamente isso, né? Então o STF olhou aquilo e falou assim, manda para a primeira instância é que decide. Acabou que não foi necessário decidir, porque o próprio Bashir foi alvo de um golpe no seu país. Mas em 2009, nesse mesmo ano, tinha acabado de sair a decisão do TPI, o Lula esteve na cúpula da União Africana, foi convidado de honra para a cúpula da União Africana, que aconteceu na Líbia, do seu grande irmão e amigo Muammar Gaddafi, também outro que entrou na mira do TPI. O Lula defendeu aí que a gente tentasse evitar se meter nos assuntos dos países. No final das contas, ele está contra esse regime, vamos dizer assim, de governança global. Mas é o mesmo Lula que quer
colocar o pezinho lá, né, quer ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então não é possível. Aliás, essa do fim de semana, esse ataque gratuito ao sistema do TPI, que significa a consolidação de um direito internacional humanitário, inclusive, esse ataque gratuito já tirou a vaguinha dele do Conselho de Segurança e também a sua pretensão megalonanica de ser agraciado com o Prêmio Nobel. Então, o Lula envergonha o Brasil, está conduzindo o país a se transformar num pária internacional, sempre com os parceiros errados. Pois é, Mota, o Dantas lembrou bem essas figuras internacionais que inclusive foram punidas, ou pelo menos receberam condenações nesse Tribunal Penal Internacional. Muammar Gaddafi, como você bem lembrou, ex-líder líbio, né, Dantas, chegou a doar recursos para a campanha de Lula em 2002. Me lembro bem dessa história porque anos depois, eu acabei lendo um livro, O Harém de Gaddafi, que conta as barbaridades desse líder líbio. Agora, Mota, também queria pedir sua análise e avaliação acerca dessas falas imprecisas e que demonstram desconhecimento do presidente Daniel. Lula. Pois não, diga, Dantas, antes de passar para o Mota, vai rapidamente, por favor. Não, só um ajustezinho, quer dizer, essa acusação de doação para uma campanha, de doação do Gaddafi para uma campanha do PT, é uma acusação que ela nunca foi comprovada, né? Porque se ela fosse comprovada, isso resultaria na cassação do registro do próprio partido, porque isso é ilegal, é inconstitucional. Você não pode, nenhum partido político pode receber recursos do exterior. Mas essa história, ela realmente circulou, né? E o Gaddafi era chamado pelo próprio Lula de amigo e irmão. Não, muito bem lembrado, importante registro. E essa é uma notícia do início dos anos 2000, já que teria sido realizado o depósito ou a doação em 2002. Muito bem lembrado, viu, Dantas? Agora, Mota, também queria pedir sua análise acerca dessas falas imprecisas ou escorregadas do presidente Lula. Depois ele voltou atrás, mas demonstrou muito desconhecimento em relação ao Tribunal de Haia, o Tribunal Internacional, né, Mota? A gente comenta com frequência isso aqui, né, Daniel? Os políticos que pararam nos anos 80. É a turma que não usa a internet, é a turma que se lembra do mundo na época do Muro de Berlim, na época dos países não alinhados, da teoria da dependência, da substituição de importações, do desenvolvimentismo. É muito difícil para essa turma entender o mundo moderno, entender a velocidade com a qual as informações circulam, né? São os políticos que pensam, que ainda pensam que o brasileiro está interessado em futebol, carnaval, samba, né? Imagina se os brasileiros vão entender de política, de economia, imagina. Esse lado, essa história tem um outro aspecto também, para o qual vale a pena chamar a atenção. O Tribunal Penal Internacional já condenou diversos políticos no mundo, né? Diversos políticos por crimes contra a humanidade, genocídio, mas é a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional ordena a prisão de um líder de uma superpotência. Isso nunca aconteceu até agora. E ninguém sabe muito bem como é que se vai fazer para prender o Putin, né? Não custa lembrar, a Rússia tem, entre outras coisas, 5.000 ogivas nucleares. Então, o Putin já não foi na África do Sul, na reunião dos BRICS, não foi à Índia, na reunião do G20, provavelmente não irá a nenhum lugar onde exista qualquer risco dele ser preso. Então, no final das contas, isso aí é uma discussão sem muito sentido, que talvez seja muito útil para conquistar a mídia, porque isso aí gerou manchete no mundo inteiro, né?